Segunda Reis, capítulo 20, a partir do verso 16 até o verso 19. Segunda Reis, capítulo 20, verso 16 até o verso 19. Segunda Reis, capítulo 16, o capítulo 20, verso 16 ao verso 19. Enquanto você está abrindo sua Bíblia, eu vou trazer um entendimento para vocês de algo que Deus tem nos incomodado nessa igreja, e talvez seja um momento muito importante de Deus tratar conosco. Porque, queridos, eu me lembro que quando eu cheguei aqui, e eu conversando com Bruno e com Andriele, eles tinham um ministério que eles falaram: a gente é ministério da família. Eu disse: não, vocês vão tratar do ministério de casais. Mas pastor, qual é a diferença? Eu disse: olha, vocês vão tratar especificamente do relacionamento entre o homem e a mulher. Por quê? Porque a família como um todo, observe, a igreja assiste as crianças, temos culto das crianças. A igreja assiste as mulheres na sua individualidade. Segunda-feira temos culto das mulheres. Atende os homens nas suas individualidades. Sexta-feira, culto dos homens. Trabalhamos com os jovens, culto dos jovens. Então, no complexo, ou seja, tratando de todos os setores da família, a igreja trabalha com a família como um todo. Tratamos das crianças, dos jovens, dos homens e das mulheres, e do relacionamento entre o casal. Então, tratar da família é exatamente o trabalho que a igreja faz quando está minuciosamente abordando cada setor dessa instituição criada por Deus, que é a família. Então, a partir de hoje, Deus tem nos incomodado para estar trazendo para a igreja, em alguns momentos, em alguns domingos, nós vamos estar dedicando tempo para tratarmos sobre a família, sobre o projeto de Deus com a família. Nós estamos finalizando um mês em que tratamos, principalmente a juventude aqui, abordou um tema específico, falando sobre suicídio, sobre depressão, e eu vou dizer a vocês, eu não sou psicólogo, eu não sou médico, eu não sou nada, mas eu digo que pelas pessoas que eu conheço, não é questão de igreja, tem nada a ver com só atendimento de igreja, são pessoas que você conhece no seu dia a dia, no seu cotidiano. A maior parte das pessoas que eu vejo com esse tipo de problema tem a sua origem, a maior parte, escute o que eu estou lhe dizendo, a irmã Silvana pregou ontem aqui, falou que esse tipo de processo pode acontecer de forma biológica, ou seja, pode ser uma deficiência, como outras doenças, deficiência do organismo da pessoa, e a pessoa vai ter que entrar com a medicação para repor alguma substância, aí, algum problema que está acontecendo na saúde, problema físico, químico, no cérebro da pessoa. Pois é, mas tem outros que não, tem outros que vêm afetados pelo contexto em que a pessoa está inserido, pela situação, e aí eu vou dizer a vocês, é onde eu estou dizendo, a maioria desses problemas, a origem está na desestruturação da família, a maioria, seja pela falta de atenção dos pais, seja por abandono. Irmão, não vou entrar em detalhe aqui, porque o tema, os jovens tratou, quem veio nos sábados, abordou bem aí esse tema, mas eu estou entendendo que a igreja, nós vamos ter, irmãos, que ser ministrados sobre família. Deus quer restaurar as famílias. Não adianta a gente vir para a igreja, a gente está profetizando, a gente está fazendo, rodando, acontecendo, subindo no telhado da igreja, se a nossa casa e a nossa família estiver descoberta. Nosso primeiro ministério é a nossa família. Se você for um bom funcionário na empresa, se você for o melhor pregador que tiver dentro da igreja, mas a sua família não estiver bem, você é um fracassado. Você é um fracassado. Se o seu relacionamento familiar não for bem, você pode ser o melhor profeta que existe. No dia que você morrer, vai acontecer o que aconteceu com a mulher lá. Venha me socorrer porque os meus filhos estão sendo levados como escravos, porque o homem era profeta, mas não sabia administrar a sua casa. Problema. Então, eu quero que você entenda, eu vou dar hoje uma introdução a respeito do que é que nós vamos estar sempre tratando, falando. Então, eu julgo que vocês que estiveram aqui hoje, nessa noite, são abençoados de Deus por poder pegar essa primeira ministração que vai conduzir
para as próximas, nortear a gente para as próximas, porque Deus tem um mistério com a família, amém? 2 Reis, capítulo 20, verso 16, a palavra diz assim: então Isaías disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor, um dia, tudo o que se encontra em seu palácio, bem como tudo o que os seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Nada restará, diz o Senhor. Alguns dos seus próprios descendentes serão levados, e eles se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. E respondeu Ezequias ao profeta: boa é a palavra do Senhor que anunciaste, pois ele entendeu que durante a sua vida haveria paz e segurança. Feche seus olhos. Senhor, estamos aqui, meu Deus, nessa noite, para clamar ao Senhor, meu Pai, por entendimento, por reestruturação, Senhor, para que a tua casa, a tua igreja, meu Deus, possa compreender os teus projetos, os teus propósitos para a família, meu Pai, porque nós somos a tua família, Deus, a tua igreja, meu Pai, a tua família espiritual, e nós queremos, Senhor, compreender que o Senhor, meu Deus, tem algo bom para nós, que o Senhor tem planos de paz para nós, que nessa noite o teu Espírito nos traga esse entendimento, em nome de Jesus. Queridos, observe, nós já falamos aqui algumas vezes, e o pastor Hélio trouxe aqui essa ministração no Dia dos Pais, que muitas pessoas têm dificuldade em se relacionar com Deus, porque tiveram problemas na vida, na sociedade, com seu pai biológico. Por essas pessoas não terem referência do seu pai biológico de forma positiva, elas têm uma dificuldade de entender Deus como Pai. E eu queria lhe dizer hoje algo nesse mesmo sentido. Se a igreja é a família de Deus, se você não tem uma boa relação na sua família, na sua casa, uma boa referência de família na sua casa, você também vai ter dificuldade de se relacionar na igreja como a família de Deus. Por quê, pastor? Porque se você acha que seu pai foi ruim e Deus, então, como pai, também vai ser ruim, se a sua família para você não foi boa, a igreja também não vai ser. Porque o modelo que você aprendeu não é o modelo que você quer repetir. Observe. Profeta, nós pregamos aqui no domingo passado exatamente sobre esse rei Ezequias. Eu não sei quantos lembram a mensagem do domingo passado, mas é exatamente quando o rei Senaqueribe diz: olha, não adianta você orar, Ezequias, a cidade já está destruída, e a palavra, e quem mandou eu vir destruir a cidade, foi o próprio Deus, então não adianta você orar a Deus, porque quem mandou eu vir destruir a cidade foi ele. Só que aí Senaqueribe comete um erro, ele afronta a Deus, e com base na palavra de Senaqueribe, Ezequias entra diante da presença de Deus e diz: olha Deus, o que o homem está falando não é contra a gente mais não, tem nada a ver com a cidade não, mas está dizendo que é o Senhor que não pode livrar. A Bíblia diz que por causa da oração de Ezequias, apresentando aquilo diante de Deus, Deus mudou o quadro daquela cidade e mandou Senaqueribe voltar, mandou o anjo e destruiu o exército de Senaqueribe. A Bíblia diz que depois o profeta Ezequias fica doente, o profeta entra na casa dele e diz: bote sua casa em ordem, porque você não vai ficar bom dessa doença aí que você está. Arrume tudo, porque você vai morrer. A Bíblia diz que ele se volta para a parede e mais uma vez muda uma sentença decretada por Deus. Ele se volta para a parede e diz: Deus, lembra que eu andei na sua presença, lembra que eu veio aí. Deus diz: olha, profeta, volta de novo, vai mudar de novo. Só que agora, irmãos, a Bíblia diz que vem um povo da Babilônia visitar Ezequias. Ezequias mostra todo o seu reino, mostra toda a sua glória, todos os seus bens. E quando esse mensageiro sai, vem o profeta de novo. Mesmo profeta que já tinha anunciado que ele ia morrer, vem de novo. O que foi que você fez, ô rei Ezequias? E ele disse: rapaz, eu mostrei aqui meus tesouros. E o que foi que eles viram? Eles viram tudo. Viram
não houve nada no meu tesouro que eu não mostrei a eles. Aí o profeta diz: olha, então por que você fez isso? Um dia toda essa riqueza sua vai ser levada, o seu reino vai ser destruído, vai ficar tudo na miséria, seus filhos, eles vão virar escravos e ainda vão ser castrados para não gerar descendência, como escravos no palácio do rei da Babilônia. Quando ele termina de ouvir, irmãos, uma desgraça dessa, decretada por Deus, entenda aqui, eu não estou xingando, eu estou usando, que eu estou falando que às vezes as pessoas se espantam, eu estou falando porque Deus anuncia bênçãos, mas anuncia desgraças na vida das pessoas, e isso aqui eu entendo, que uma decisão dessa, não tem como ser uma coisa boa, isso é um infortúnio, é uma tristeza, é uma desgraça na vida de alguém. Não estou xingando não, viu, irmão? Vi a igreja me olhar assim, eu estou lhe explicando. Não é xingamento não. Vale, né? Não. Mas o que eu quero lhe dizer é que depois que ele ouve uma palavra dessa, depois de ouvir um decreto desse, o rei que mudou a decisão de Deus 2 vezes. A primeira vez Deus disse: vou destruir a cidade. Ele fez Deus mudar de ideia com a oração e o entendimento dele. A segunda vez: você vai morrer. Ele fez Deus dar a ele mais 15 anos. Aí Deus diz agora: eu vou destruir a sua descendência. Ele disse: boa é essa palavra. Irmãos, eu quero que você entenda isso, porque a Bíblia faz questão de dizer, porque foi que ele disse: boa é essa palavra. A Bíblia vai dizer: pois ele entendeu que durante a sua vida haveria paz e segurança. O panorama que você vê hoje na sociedade, as coisas como estão encaminhando, as notícias que saem no jornal todos os dias, elas apontam o que para o futuro dos seus filhos? Ah, pastor, eu sou jovem, eu só tenho 12 anos. Pois é, para você mesmo que eu estou falando também. Comece a pensar na sua vida. Você um dia vai crescer, você um dia vai se casar. Você acha que esse mundo que nós conhecemos hoje, da forma que nós conhecemos hoje, ele vai estar como? Quando chegar o tempo de você criar os seus filhos. Tire pela igreja. Mas não olhe só a nossa igreja. Eu quero que você olhe a igreja como total. Eu quero que você olhe a igreja em um panorama de você entender o povo de Deus hoje sobre a face da terra. Como está a juventude cristã hoje? Qual é a avaliação que você faz dos jovens cristãos hoje? Porque eu quero lhe dizer, é só uma questão de tempo para eu e você sairmos de cena, e é essa juventude que vai representar o povo de Deus na terra. Irmãos, me assusta entender que uma das maldições liberadas por Deus como castigo pela desobediência, você vai achar em Levítico, no capítulo 25, 26, a Bíblia vai dizer as recompensas da obediência, mas vai falar sobre o castigo da desobediência. No verso 29 do capítulo 26, Deus diz assim, como recompensa pela desobediência, vocês comerão a carne dos seus filhos e das suas filhas. É uma das maldições. Se vocês obedecerem, vocês vão ter tudo do melhor, vão comer o melhor dessa terra, né? Música sobre as bênçãos a gente acha um bocado. Comerei o melhor, né? Dessa terra. A palavra de Deus. Mas podia ter um refrão também da música, né? Explicando se desobedecer também o que acontece, porque está coladinho. Se obedecer é bênção, irmão. Se obedecer é poder e glória. Mas se desobedecer só vem fogo. E não é fogo do céu, não. É fogo do inferno mesmo. Castigo pela desobediência. E uma dessas maldições, vocês vão comer os seus filhos e as suas filhas. Irmãos, você já entendeu o que é que está escrito nisso aqui? Eu quero que você guarde a lição do rei. Eu não sei quantas vitórias, quantas batalhas, quantas missões dadas por Deus você já venceu para estar aqui nessa noite. Quantos inimigos você venceu para estar sentado aqui nessa cadeira? Eu sei que não foram poucos.
Eu sei que não foram poucos. Eu sei que tem pessoas aqui que, se eu entregasse esse microfone nessa noite para dizer: meu filho, me diga como você aceitou Jesus e todos os inimigos que você já venceu para estar aqui nessa noite, eu tenho certeza que teriam pessoas que iam pregar aqui até meia-noite e você não ia acreditar no que você ia ouvir aqui nessa noite. Tem pessoas aqui nessa noite que venceram as drogas. Tem pessoas aqui nessa noite que venceu a falta de perdão. Tem pessoas aqui nessa noite que venceu o alcoolismo. Tem pessoas aqui nessa noite que venceu o abandono. Tem pessoas aqui nessa noite que venceu a incredulidade. Tem pessoas aqui nessa noite que venceram a depressão. Tem pessoas aqui nessa noite que venceram tudo de uma vez só. Tem pessoas aqui nessa noite que venceram os traumas de um abuso sexual. Tem pessoas aqui nessa noite que venceram... Mas eu quero dizer, esse é o seu testemunho. Essa é a sua história. Só que você tem que entender que quando nós estamos entendendo agora que o projeto de Deus inclui a família, a pergunta é: como nós estamos preparando a nossa casa? A salvação, irmãos, ela é individual. Mas o projeto de Deus é para a família. Você pode entender isso? A salvação, ela é individual, mas o projeto de Deus é para... O que foi que o apóstolo Paulo disse ao carcereiro? Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Não quer dizer que porque ele creu, a família dele, por tabela, ia ser salva. Mas significa dizer que, se ele cresce, o poder do evangelho alcançaria também a sua casa. Foi por isso que o apóstolo Paulo foi para a casa dele pregar o evangelho, se não tinha pregado só para ele. Mas ele foi lá pregar. Quando Deus disse: olha, só achei na terra um justo. Só achou um justo. Quem era o justo? Noé. Mas na hora de salvar Noé, teve que salvar quem? A família de Noé. Por quê? Porque a salvação é individual. Mas o projeto de Deus é para salvar toda... Irmãos, quem criou a família foi Deus. O modelo de família, quem criou foi Deus. Por exemplo... detalhes de coisas que nós ouvimos falar o tempo todo e não enxergamos a possibilidade de ser de outra forma, porque nós já nos habituamos a ser assim. Por exemplo, a pessoa casa, a Bíblia diz: deixará o homem pai e mãe, se unirão à sua carne e serão uma nova família. É isso que está dizendo. Mas tem povos que não ouviram ou se perderam no meio da história do projeto de Deus, que eles vão se casando e vão morando todo mundo junto. Você vê tribos que não tinham conhecimento da palavra de Deus, que eles iam se casando e continuava morando aquele bolo de gente, todo mundo junto. Ninguém se separava. Já tinha outras tribos que eles se casavam, mas as mulheres moravam em um lugar e os homens moravam em outro. Ou seja, existem várias formas de se tratar o convívio social no meio da espécie humana, mas Deus estabeleceu o núcleo da família. Foi Deus que estabeleceu, não fui eu, está escrito na Bíblia. O que está escrito na Bíblia é: deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Mas quando eu, irmãos, formo a minha família, eu tenho que entender que toda essa estrutura, todo esse momento que eu vivi com Deus, todo esse processo para Deus me alcançar, eu tenho que transmitir isso para alguém. E, em primeiro lugar, eu tenho que trazer isso para a minha própria casa. Por quê, pastor? Porque senão eu corro um sério risco de ter vivido no meu tempo o melhor de Deus. Ter vivido vivido e vencido grandes desafios da parte de Deus, mas deixar uma herança amaldiçoada. Vem um rei chamado Manassés, eu lhe pergunto: qual é a culpa que Manassés tem sobre o que o pai dele fez? Tem muita gente aqui nessa noite que vem carregando consequências do pecado dos pais. Eu quero que você entenda o que eu vou lhe explicar agora, porque o que eu vou lhe passar é um entendimento muito forte, muito denso, e que tem muita coisa a ver com o fato de você estar aqui nessa noite. Ezequiel explicou a gente que o filho não levará a culpa, preste atenção, não levará a culpa pelo pecado dos pais. A alma que pecar, essa morrerá. Por quê? Porque a salvação é individual.
Mas, pelo fato da salvação ser individual, não significa que os filhos não vão sofrer as consequências do pecado dos pais. São coisas diferentes. A questão é, como o livro de Ezequiel diz, se seu pai pecar e o filho, vendo o exemplo do pai, não seguir o exemplo do pai, ele não vai ser condenado ao inferno pelo pecado que o pai cometeu. Está falando da justiça de Deus sobre salvação e sobre condenação. Mas a pergunta é, se o pai dele for um pecador, for um preguiçoso e não trabalhar, quando chegar meio-dia, o que é que vai acontecer na casa dele? Preguiça é pecado, viu, irmãos? É só para poder deixar claro. Preguiça é pecado, viu? É um dos pecados. Ser preguiçoso é pecado. Então, aí vem, o pai resolve cometer esse pecado, a preguiça, se entrega à preguiça. Aí vem agora as consequências do pecado dele. Porque eu estou salvo, porque eu estou caminhando com Cristo, significa que as consequências do pecado dele não vai me atingir? Você é pai, você é mãe, você tem seu filho. Você está aqui hoje, você está nos caminhos do Senhor, você não sabe onde seu filho está. Se amanhã ou depois seu filho se envolve com coisa errada, vem a polícia, tira a vida de seu filho, ou ele mesmo lá no meio do meio onde ele anda, você não vai sofrer pela morte de seu filho? Você não vai ser condenado por Deus pelo pecado que o seu filho cometeu, assim como o filho também não vai ser condenado por Deus pelo pecado do pai, mas eu quero lhe mostrar que as consequências, elas se manifestam aqui nessa terra. E eu não posso, irmãos, como Ezequias, aceitar a ideia de que tudo que eu construí, de que tudo que Deus me deu, de que todas essas experiências que eu vivi, de que todo esse tempo que eu tenho caminhando com Deus, vai chegar em um certo momento, e eu vou saber que tudo isso vai ser destruído, e vou dizer, boa é essa palavra, porque não vai acontecer comigo em vida. Muitas vezes nós não temos esse nível de consciência. Muitas vezes nós não estamos agindo dessa maneira de forma consciente. Ou seja, eu quero que de fato meus filhos se destruam. Mas muitas vezes a minha negligência dentro da minha casa. Meu irmão, ele sabe o caminho. Eu já ensinei. Mas eu estou vendo meu filho indo para o caminho errado. E você, meu irmão, mas eu não tenho pai. Olha, irmãos, o sacerdote do lar é o marido. Mas a Bíblia diz que na ausência do pai, a mãe tem que exercer a autoridade. E se você não brigar pela salvação dos seus filhos, você acha que vai acontecer o quê? Isso vale para você entender, irmãos, o que a Bíblia diz no livro de Juízes, no capítulo 2, no verso 7, a Bíblia diz, olha, o povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué, e dos líderes que sobreviveram a Josué e que tinham visto, olha o que eles viram, todos os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. Aí a Bíblia vai dizer, depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que Ele havia feito por Israel. Começaram a pecar. Qual era a consequência da maldição do pecado? Os próprios pais são quem vão destruir os seus filhos. Se vocês se entregarem ao pecado, se vocês não seguirem a Deus, se vocês não seguirem os mandamentos de Deus, por mais que você se esforce, por mais que você queira dar o melhor a seu filho, por mais que você queira dar a melhor educação, se você não tiver alicerçado em Deus e seguindo os mandamentos de Deus, olha o castigo que Deus diz, são os próprios pais quem vão comer os seus filhos. Entenda isso não numa linguagem física e literal, como de fato foi. Como de fato foi. A Bíblia diz que durante cercos sobre aquela cidade, teve uma mulher que chegou para o rei e disse, olha rei, eu preciso que o senhor julgue a minha causa. Foi o que aconteceu, mulher? Eu e essa mulher aqui, a gente combinou ontem de comer o meu filho e hoje o filho dela. Nós comemos já o meu filho ontem e hoje ela não quis me dar o dela. Isso aqui foi real. Mas eu quero que você entenda no sentido também espiritual.
Se eu não ando com Deus, se eu não estou alicerçado em Deus, eu não tenho como deixar uma herança espiritual aos meus filhos. Mas você é crente, você é uma bênção de Deus, você está cheio do Espírito Santo de Deus, você já tem batalhas. Olha, o rei Ezequias, irmãos, andou na presença de Deus, que Deus mudou a realidade dele, deu mais 15 anos de vida ao rei, deixou de destruir a cidade pela oração que o rei fez diante de Deus, e foi o próprio Deus que já tinha decretado a destruição da cidade. Mas agora Deus diz: eu vou destruir então a sua descendência. Boa essa palavra. Eu não posso entender que boa é essa palavra, irmãos. Eu não posso entender que boa é a palavra que estão dizendo aí fora sobre a destruição da família. Eu não posso entender que boa é essa palavra e ouvir isso como se não fosse nada, como se isso não me agredisse, como se isso não fosse deixar para os meus filhos um legado de destruição. Por quê? Porque seu filho e o meu filho, eles não vão morar numa bolha, eles vão morar no mundo. O que foi que Josué fez? As pessoas usam esse versículo e às vezes não entendem a consequência disso. Quando Moisés morreu, a preocupação de Moisés foi o quê? Deixar um líder no lugar dele. Moisés foi, Deus disse: você vai morrer, meu filho, vou, mas deixe Josué no seu lugar. Josué ficou. E quando Josué morreu, ficou quem no lugar dele? Não ficou líder. Por que, irmão, pastor, não ficou líder? Porque um dia Josué recebeu a sua terra, todo mundo recebeu as suas terras. Quando todo mundo começou a cuidar do que é seu, Josué chamou todo mundo e disse: olha, meu irmão, já estou velho, já estou na minha terra, já conversei com a minha família aqui, e agora cada um que cuide da sua casa, porque eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Irmãos, isso não foi bom, ao meu ver. A minha opinião, ela não vale muita coisa, mas ao meu ver, a minha interpretação é que ele era o líder de Israel. Ele era a pessoa que dava referência a Israel. Ele deveria dizer a vocês: olhe, vocês façam o mesmo. Eu estou indo embora, mas alguém vai ter que ficar no meu lugar para estar coordenando aqui essa equipe, para que vocês se mantenham firmes e não simplesmente dizer: eu estou na minha terra, eu estou na minha casa, no meio da minha parentela, então aqui a gente já decidiu que a gente vai servir ao Senhor, e vocês façam o que parecer bem aos olhos de vocês. Fizeram. E o que foi que fizeram? Começaram a pecar, começaram a se prostituir, começaram a seguir os exemplos das outras nações, e quando o castigo veio, Deus disse: então vamos destruir as outras tribos, e a tribo de Josué vai ficar aqui sozinha, porque só a tribo de Josué não pecou. Não tem isso na Bíblia, não? Mas devia ter, não devia, não? Porque se ele disse: eu e minha casa vamos servir ao Senhor, então ele tomou a decisão dele. Então deveria destruir todo mundo, levar todo mundo cativo e criar agora só a tribo de Josué. Não ficou não, irmãos. Por quê? Porque a sociedade não é uma bolha, você não vive sozinho dentro da sua casa. Por mais que você queira prender os seus filhos, uma hora ele vai para a casa do vizinho, uma hora ele vai para a escola, uma hora ele vai para o trabalho. Você não vai prender seu filho. Aí é por isso que a Bíblia diz: ensine o caminho que o seu filho deve andar. Ensine. Quanto tempo a gente tem investido de fato, irmãos? Minha mulher me cobra direto: você tem que fazer culto doméstico, tem que fazer culto doméstico, tem que fazer culto doméstico. Eu já não aguento mais com esse negócio de culto doméstico. Mas eu sei que tem que fazer. É verdade. Às vezes eu sei que o dia a dia da gente é corrida, a gente está aqui na igreja segunda, quarta, sexta, às vezes sábado, domingo de manhã, domingo de noite. Eu ainda vou ter que agora fazer um culto aí, uma hora dessa aí, mas vou dar um jeito. Eu estou falando a vocês para vocês não pensarem: o pastor vive lá na família, modelo e mosaico. Tá, não, meu irmão, é duro, irmãos. Pense que é fácil não, você chegar em casa cansado de noite, ainda ter que chamar menino para orar e para ler Bíblia e para... Irmão, não é brincadeira não. Mas é necessário. A questão é que nós achamos que Deus, Ele vai salvar os nossos filhos só porque são os nossos filhos. Nos esquecemos que são nossos filhos, mas que nasceram também corrompidos pelo pecado. E o que eu quero destravar na sua mente nessa noite é a responsabilidade que nós temos com a geração que vem. Por quê? Porque você pode não ser pai, pode não ser mãe, mas você é tio. Você é primo, você é sobrinho,
Você tem relacionamentos na sua família. E o projeto de Deus é que a salvação é individual, mas Ele quer alcançar toda a família. Ele quer entrar na casa. E se eu não tiver o entendimento disso, eu corro o risco de ser como Ezequias. Vão destruir o seu reino. Deus me salva. E Deus vai lá e salva. Vão destruir agora a sua vida. Deus salva a minha vida. E campanha. Está destruindo o seu filho. Boa essa palavra. O diabo, quando mexe no seu dinheiro, irmãos, quando mexe no seu trabalho, chega a notícia e diz: a empresa vai ter corte. Meu irmão, um homem entra no Pentecoste, vem para a igreja, jejua, ora, vem aqui na frente: pastor, em nome de Jesus, não deixa eu entrar nesse corte aí não, pastor, eu preciso do dinheiro para sustentar. Aí vem depois a notícia: seu filho está indo para o inferno. Boa essa palavra. Que é isso, irmãos? Será que quando você bate, alguém arranha seu carro, passa na rua, quebrou o retrovisor, e aí o homem vira uma fúria? Foi um filho de Satanás, está querendo tocar no que é meu. Mas quando vem alguém que dá um mau conselho a seu filho, leva seu filho para coisas que você tem a mesma disposição de brigar pela sua descendência, você tem a mesma disposição de enfrentar esses inimigos no mundo do espírito. Quando Deus estava procurando um rei para Israel, Ele conseguiu achar um homem que colocava a sua em risco para salvar uma ovelha. Quanto vale a vida de um homem e a vida de uma ovelha? Mas esse homem, preste atenção, que dava a sua vida para salvar uma ovelha, foi totalmente negligente na criação de seus filhos. E deixou uma bagunça dentro de casa. Filho estuprando filha, filho matando filho, filho estuprando as mulheres dele, filho querendo matar ele. Foi isso aí. Porque não era homem de Deus? Não, era homem de Deus. Era usado pelo Espírito Santo mais do que qualquer outro antes dele. Compôs os salmos que você canta aí e fala, está aí na sua mão. Teve revelações de Deus muito à frente do seu tempo. Governou Israel como nenhum rei fez, nem antes e nem depois dele. Mas é a sua casa. O homem que dava a sua vida para salvar o seu patrimônio, porque ovelha era patrimônio. Ele dava a sua vida para salvar o seu patrimônio. Não tinha medo de entrar em nenhuma guerra. Colocava a sua vida para defender o reino de Deus, para defender Israel. Bota o gigante aí que eu vou para dentro. Não tenho problema com isso não. Mas na hora de cuidar da sua casa, a Bíblia diz que teve um filho dele que ele nunca chamou atenção na vida. Um menino que nunca foi contrariado pelo seu pai. Às vezes a gente acha que dar tudo que o filho quer é uma forma de compensar os nossos erros, irmãos. Preste atenção, porque isso aqui é de Deus para você. Eu sei que tem alguém que vai receber isso aqui nessa noite. Muitas vezes você entrou em um relacionamento e que você sabia que esse relacionamento não ia ser bom, mas você entrou mesmo assim, às vezes até em desobediência das coisas de Deus, engravidou e aí teve um filho. Aquele relacionamento foi extremamente desgastante e você se sente culpado pelos problemas que seu filho teve desse relacionamento. E aí você, como uma forma de compensar, termina deixando o filho fazer tudo o que quer. Você está destruindo o seu filho sem saber. Amanhã ou depois, quando você tentar tomar a rédea, já foi. Tem caminhos, nós estamos trilhando um caminho. Nós temos um destino. Às vezes você dá uma quebrada para um lado e pega uma rua errada. Você pode chegar no mesmo destino que você estava indo, mas o caminho vai ser mais longo. Você vai ter que dar mais volta, vai ter que subir ladeira, vai ter que passar por lugares apertados. Mas se você não desistir, você consegue chegar exatamente no mesmo lugar. Vai demorar mais, mas chega. Mas se desistir, irmãos, cada lugar que você tomar ainda outro atalho, ainda vai lhe levar para um lugar pior ainda. Ainda vai ficar mais distante ainda. Até uma hora que não tem mais jeito de voltar. Ainda que você andasse a vida toda para tentar chegar onde você estava indo, você não chega mais. A vida é assim. A família precisa, irmão, ser conservada. E a verdade é que nós não temos enxergado isso. Não temos enxergado que a maior herança que nós podemos deixar nessa terra para os nossos filhos é a presença de Deus.
Tem filho que não sabe o testemunho do seu pai. Por que seu pai é crente? Não sei. Você já contou seu testemunho de salvação a seu filho? Mas meu filho não pode saber essas coisas. E quem é que pode? Ele pode saber o do vizinho? Ele pode saber a história do Lázaro, né? Que ninguém nem lembra mais, mas no dia que estava aí, passou uma semana no jornal, todo mundo falando de Lázaro. Pode ver o Lázaro no noticiário, mas não pode saber quem você era? O que Jesus fez na sua vida? Por que você aceitou Jesus? Seu filho sabe qual foi o motivo? Se levantou uma geração que não sabia. O que é que a gente está aqui nessa terra? Não sei. Foi que seu pai lhe ensinou? Me ensinou a plantar, me ensinou a prosperar, me ensinou a ganhar dinheiro, me ensinou a arrebentar com tudo, me deu formatura, se trabalhava de dia e de noite para pagar minha faculdade, e me deu tudo isso. E aí você vai para onde com tudo isso? Para o inferno. Boa essa palavra. Irmãos, no livro de Jó, tem uma alusão, que aqui é o próprio Deus falando. Eu quero que você guarde essas duas palavras que eu vou lhe dizer, para você entender algo. No livro de Jó, no capítulo 38, Deus falando com Jó, ele vai dizer assim a partir do verso 13: a avestruz bate as asas alegremente, e que se dirá então das asas e da plumagem da cegonha? Olha o que vem agora. Ela abandona os ovos no chão e deixa que a areia os aqueça, esquecida de que um pé poderá esmagá-los, que um animal selvagem poderá pisoteá-los. Ela trata mal os seus filhotes, como se eles não fossem dela, e não se importa se o seu trabalho é inútil. Isso porque Deus não lhe deu sabedoria e nem parcela alguma de bom senso. Olha que interessante. Olha que interessante a comparação que Deus faz. Deus vai dizer, existe um animal que ele produz os seus filhotes, mas ele não se importa se todo o seu trabalho para gerar aqueles filhotes vai ser destruído. Por quê? Porque Deus não lhe deu nem sabedoria e nem bom senso. O que é que a gente aprende com isso? Para cuidarmos da nossa casa, para nos importarmos de fato com os nossos filhos, nós precisamos entender de Deus a sabedoria e o bom senso. No livro de Provérbios, se você tiver depois curiosidade, leia os 4 primeiros capítulos. O capítulo 1 tem uma parte que diz assim, um convite à sabedoria. Convite à sabedoria. No verso 28, a sabedoria responde, então vocês me chamarão, mas eu não responderei. Procurarão por mim, mas não me encontrarão, visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor. Não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência. Comerão o fruto da sua conduta e se fartarão das suas próprias maquinações, pois a inconstância dos inexperientes os matará, e a falsa segurança dos tolos os destruirá. Pessoas, irmãos, que se estribam no seu próprio entendimento. Elas acham que são inteligentes e espertas demais, que elas podem fazer tudo do jeito que vem na sua cabeça, e não entendem que o princípio da sabedoria é temer a Deus, é conhecer o que Deus fala, é levar para a sua casa Jesus para os seus filhos. E o bom senso, pastor, o que é o bom senso? Bom senso, essa palavra, ela é muito utilizada na filosofia por um filósofo francês chamado René Descartes. E ele fala que o bom senso é exatamente a capacidade que o homem tem para julgar entre o certo e o errado. O que é ter bom senso? É eu aprender a diferenciar o que é certo. Onde é que eu aprendo isso? Não é na minha cabeça. Eu tive um culto aqui com os homens que, para mim, a gente está estudando um livro como ser homem de verdade. E eu tive aqui testemunhos espontâneos, a gente conversando.
sobre a forma como muitos homens aqui foram provocados pelos seus pais, pelas pessoas que vieram, né, que lhe criaram, a mostrar que era um homem. Para ser homem, meu irmão, você tem que ir para a rua e quebrar todo mundo no pau. Aí tinha gente que se fosse para a rua e quebrasse outro no pau, chegava em casa e apanhava. Se apanhasse na rua, apanhava de novo. Aí não sabia o que fazer. Se eu bater, eu apanho. Se eu apanhar, eu apanho também. Então, foi isso, Nilson. Não tinha jeito, né? Caía no pau de qualquer jeito. Irmãos, que conflito é esse que se cria na cabeça de uma criança? Vá para a rua. Se apanhar, apanha de novo. Mas se bater, apanha de novo também. Pessoas que foram expostas, irmãos, à prostituição muito cedo. Para ser homem tem que fazer isso aqui. Aí levava e acontecia. Rapaz, eu confesso a vocês que naquele dia me surpreendeu a quantidade de testemunhos que a gente teve aqui, de pessoas que viveram exatamente isso. Conceito de homem segundo o mundo. O que é certo e o que é errado? O que é ser homem da forma certa? É o que eu aprendi com meu pai? É o que eu aprendi com minha família? Que para ser homem eu tenho que ser ignorante, para ser homem eu tenho que quebrar todo mundo no pau, para ser homem eu tenho que ser um adúltero, é isso? É isso que a Bíblia ensina? Para ser mulher você tem que ser livre, para ser mulher você tem que ser independente, para ser mulher você tem que dizer a seu marido o jeito que as coisas vão ser, e se ele não obedecer, meu irmão, manda ele embora porque a fila anda. Aonde é que a gente vai parar com isso, irmãos? Aí a gente está ouvindo a voz falando, ó, as gerações que vêm aí pela frente com esses conceitos que o mundo está pregando aí, vão ser destruídas. O mundo que vai ficar aí, se a igreja não fizer nada, vai ser destruído. Mas como é que a igreja vai dar testemunho, irmãos? Se muitas vezes a nossa família está desestruturada. Se muitas vezes nós estamos com problemas do nosso casamento, na nossa casa, e a gente fica quieto, fingindo que aquilo não é nada. Querendo empurrar as coisas com a barriga, para que lá na frente, de alguma forma, um milagre de Deus ajuste. Tem pessoas que vêm aqui, irmão, pega o microfone, entra no mistério, profetiza para todo mundo, e faz, e acontece, chega em casa, está de mal com a mulher 2, 3, 4 meses, dormindo num quarto, outro dormindo no outro. Que estrutura é essa de igreja, irmãos? Você acha que você não tem filho, que seu filho não está vendo aquilo dentro de casa? Que confusão não é essa que fica na cabeça de uma criança dessa? Meus pais só são crentes na igreja, entra em casa, parece 2 demônios. Não é não? Eu vou lhe desafiar. Vá no presídio. Entre no presídio. Quando você chegar no presídio, só peça assim, ó, quem aqui é filho de pai e mãe crente? Levanta a mão para você ver. 70% do sistema carcerário. 70% do sistema carcerário são desviados da igreja, que nasceram no evangelho. Filhos de pai e mães crentes. Por quê, pastor? Porque, irmãos, você nasceu com herança espiritual. Aquilo que seu pai plantou no mundo do espírito, tem coisas que você vai colher. Observe. A terra estava lá cheia de gigantes, não foi? Teve que entrar uma geração para a guerra. Uma geração que teve que quebrar os gigantes, teve que derrubar tudo, teve que aprontar a terra. Teve uma geração que entrou para plantar. Você planta, meu irmão, um pé de jaca, planta um pé de... Você vai demorar um tempo para começar a colher aquilo. Você começa a criar animais, vai demorar um tempo para que aqueles rebanhos cresçam. Aí aquela geração que lutou com o gigante, que já passou 40 anos no deserto, que fez tudo acontecer, morre. O que é que fica para os filhos? A herança. A época de colher, vem uma geração aí, irmãos, que era para viver o melhor de Deus. Vem uma geração aí que era para colher os melhores frutos da terra. Era para viver já exatamente no projeto do que Deus tinha para aquele povo. E o que foi que eles perderam? Porque, irmãos, o inimigo estava de olho neles, esperando só uma brecha deles. Para quê, pastor? Para que eles não herdassem a herança que Deus tinha para eles. Porque dá testemunho de Deus uma família cristã. Eu não sei quantas empregadas aceitaram Jesus porque iam trabalhar lá em casa. Eu acho que
quase todas. Quase todas. Iam trabalhar lá em casa e via a minha casa como era, via o meu pai, via a minha mãe. Não precisava pregar não, irmãos. Não precisava ficar, aceite Jesus, aceite Jesus. Eu às vezes até brinco com o pastor Clóvis, que o pastor Clóvis quer que todo mundo na rua aceite Jesus, né? Você anda com o pastor Clóvis, em um dia 10 pessoas se convertem, é um negócio terrível. Eu já fui numa casa que a moça que trabalha lá, só ele fazendo apelo, já aceitou Jesus 2 vezes. Ele é uma figura. Não é vocês que tiveram aí a oportunidade de andar um dia, até no carro, né? Quando a gente está andando com ele ali, está os meninos do louvor, é que tem alguém desviado aqui para se reconciliar. Vai fazendo um apelo para todo mundo na rua. Para abastecer o carro, pastor Samuel, homem aqui que é uma oração, não é? O Lúcio viu lá, e ainda me chama. Eu estou lá em outro bolo, ele aí, ô pastor, vem cá, o que foi? O cara aqui está endemoniado, bora orar por ele. Quer que todo mundo aceite Jesus. Mas muitas vezes a pessoa levantar a mão e dizer aceitou Jesus não quer dizer nada. Às vezes a decisão não veio do coração. A pessoa só... Tem gente que não sabe dizer não para nada, né? Se você chega para vender Demilos, Romanel, a pessoa compra. Então compra aqui, compra. Por quê? São pessoas que já não sabem dizer não. Aí aceite Jesus, eu aceito. Mas se chamasse também, bora ali para não sei aonde, a pessoa ia também. Mas o que eu lhe digo é assim, pessoas que veem o exemplo de família. Mulheres que foram trabalhar na minha casa, que estavam com a sua casa destruída, apanhando do marido em casa, marido quebrando no pau, chegando bêbado, os filhos já sofrendo as consequências daquilo ali. E aí ela vê uma realidade diferente, ela vê um casamento diferente. A sua casa é para dar testemunho de Jesus, o seu casamento é para dar testemunho de Jesus. Casamento, irmão, não é ringue de boxe, não. Tem gente que já entra no casamento com as 2 luvas esperando o outro dar um vacilo para quebrar no pau. O que é um casamento? Será que as pessoas que se juntam, elas têm essa noção? Que elas de fato estão formando uma instituição criada por Deus e que dessa relação vão vir filhos que são a próxima geração, que vão frutificar aquilo que Deus está dando a você? Que vão dar continuidade àquilo que você vinha fazendo? Meus filhos não são crentes ainda, mas estão bem, graças a Deus, estão prosperando. Será que você tem se contentado com isso, irmão? Estão bem, estão vivendo bem, mas vão tudo para o inferno. Boa essa palavra. Será que quando a doença chega na sua vida, o médico lhe diz, olha meu irmão, está de câncer, vai morrer. Será que você briga no mundo do espírito da mesma forma, quando você tem consciência que seus filhos estão indo para o inferno? Será que a sua força para brigar no mundo do espírito, para entrar em campanha de jejum, de oração, de não se contentar até que Deus responda a sua oração, é a mesma? Entenda isso, você é filho, você tem pais também. Sua casa que você está aqui, você é jovem, sua casa pode ser um inferno lá. Por quê? Porque seus pais não conhecem a Jesus. Eles não vivem o modelo de casamento que Deus trouxe para eles. E você já viveu muita coisa ruim, mas será que quando você entra na sua casa, você já tem autoridade de Deus para você começar a interceder pela sua casa, para você orar, expulsar aqueles demônios de lá? Não precisa fazer zoada, não. Não precisa ficar rodando igual uma chaleira dentro de casa, não. Fica tranquilo. Mas exerça autoridade. Toda vez que você entrar na sua casa, meu irmão, que se você botar o pé, pela fé, meu irmão, você diga, em nome de Jesus, eu repreendo todo demônio nesse lugar. Começar a acordar de madrugada e orar, Senhor, salva meu pai, salva minha mãe, liberta ele desse demônio. Irmãos, comece a orar. A Bíblia diz que Naamã era um general, mas era leproso. E foi uma jovem que disse a ele, há poder em Israel, há poder em Israel. O que as pessoas não veem na rua, Naamã. Quando Naamã andava na rua, irmão, ninguém via lepra, não. Na rua o homem andava era com roupa de general, cheio de estrelas, cheio de soldados. Quem via lepra? Só quem morava com ele dentro de casa. Tem muita coisa na nossa vida que na rua ninguém vê, não. Mas quando está dentro de casa, quem está dentro de casa está vendo o tamanho da lepra que está lá em você. Não se trate, não. Não abra o jogo logo, não.
Procura o líder, irmão, do seu ministério. Ah, pastor, o líder é fofoqueiro, irmão, procura outra igreja. Mas se trate. Procure a pastora, vá na sede, eu lhe mando lá, você vai conversar com alguém, mas se trate, irmãos. Tem pessoas com cada problema espiritual horrível, pessoas viciadas em pornografia dentro de sua casa, pessoas que não se libertam das músicas do mundo, pessoas que não se libertam da prostituição, pessoas que não se libertam da sensualidade, pessoas que não se libertam de um bocado de atribulação, irmãos, e fica guardando isso dentro de casa. Como é que você vai ser uma família dentro da sua casa, cheio de demônios junto com você? É tempo, irmãos, da gente buscar a Deus, mas precisamos tratar as famílias. A sua casa precisa ser uma extensão da igreja, a igreja precisa ser uma extensão da sua casa. Quem você é aqui, você é lá. Quem você é lá, você é aqui. Por quê? Porque se não for assim, eu não vou ter sabedoria, porque a sabedoria, ela não vem do conhecimento humano. Sabedoria, ela vem do Espírito de Deus, da palavra de Deus. E o bom senso, pastor, do mesmo jeito, a capacidade de julgar entre o certo e o errado vem pela presença do Espírito de Deus na minha vida. Porque senão eu vou fazer o quê? Eu vou praticar as obras infrutíferas da carne. A única forma que eu tenho de agir pelo Espírito é andando no Espírito. E andar do Espírito não é vir aqui, irmãos, e fazer zoada e barulho. Eu vou lhe dar um dado que para mim é triste, mas é verdade. Os crentes mais atribulados que eu conheci, que fizeram as piores coisas, que escandalizaram mais a igreja, eram aqueles que faziam mais zoada. Estou lhe falando a verdade. Por isso que não me impressiona mais. Eu só não quero que atrapalhe na hora que eu estiver pregando, porque senão eu vou mandar sentar. Se algum dia que eu estiver pregando, alguém levantar para entregar qualquer mistério, eu vou parar o culto e vou mandar sentar, porque eu não aceito. Agora, se você está entregando, alguém está recebendo, se quiser vir me perguntar, eu vou dizer. Agora, cuidado com quem anda profetizando para você. Cuidado. Veja a vida dessa pessoa. Veja quem é que anda entregando um recado para você. Veja qual é o nível de comunhão que essa pessoa tem com sua igreja. Qual é o nível de serviço que essa pessoa tem com a igreja. Porque, irmãos, a Bíblia diz que quem quiser ser maior, sirva mais. Os maiores profetas que eu já conheci até hoje são pessoas simples. São pessoas que você entra na igreja, às vezes você não sabe nem que ele é o pastor da igreja. São pessoas humildes, pessoas que estão ali dispostas a servir o tempo todo. Mas quando o homem bota um palcozinho para ele mesmo e começa a subir, quem começa a suspender, irmão, já é o diabo, não é Deus mais. É o diabo que vai dando corda, vai subindo, meu filho. Sobe mais um pouquinho. Sobe mais um pouquinho, para quando ele chegar lá em cima, irmão, o diabo puxar a cadeira e a escada e derrubar só para ver a bagaceira lá embaixo. A gente tem que tomar cuidado, irmãos. Por quê? Porque o que é que o diabo quer destruir? Quer destruir a sua casa. Ele não pode mais lhe destruir, não pode mais tocar em você. Ele vai atacar quem agora? A sua família. Vai mexer com seus filhos. E aí é a hora, irmãos, que a igreja precisa entender que essa guerra também precisa ser guerreada. A igreja precisa começar a investir. A gente vai investir nisso, eu estou lhe dizendo. Enquanto eu estiver aqui, a gente vai começar a partir de hoje. Se for o primeiro culto focado nisso, mas nós vamos ter momentos para ministrar sobre a família. Você que é mulher, encoraje seu marido a vir para o culto dos homens. Ah, pastor, mas o culto é chato, dá sono. Oh, irmão, então dê uma ideia de como ser melhor. Venha você fazer alguma coisa melhor, alguma coisa mais interessante. Porque aqui não é clube de serviço. Eu pago o ingresso se eu gostei ou se eu não gostei. Mas veja uma forma da gente ser melhor. Veja uma forma do irmão Nilson, eu e você, a gente poder fazer algo que seja melhor para os homens, mas você precisa vir ouvir algo que é para você, homem. Para você aprender como ser homem na sua casa. Eu já sei tudo, cuidado. Porque a sabedoria não vem da sua cabeça. A sabedoria vem de Deus. Você que é homem, é a mesma coisa. A mulher está em casa lá, meu irmão, falando, reclamando das panelas. E só manda vir segunda-feira para o culto, irmãos.
Porque a gente precisa crescer na graça. A graça é uma bênção. Mover de Deus é uma bênção. Mas precisa crescer no conhecimento, irmãos. A gente gosta de estar em culto, sabe quando? Eu estou dizendo porque eu gosto. A gente gosta de estar em culto quando Deus está usando, quando Deus está mais... Olha, Elias está na caverna lá dentro. E veio tempestade, veio fogo e veio terremoto. Mas Deus não falou nada com ele. Para a situação dele, Deus se revelou na brisa. Às vezes Deus está tratando você aqui e ninguém está vendo. Eu não estou rodando aqui, não estou pulando e eu gostaria que todo culto fosse assim, porque eu gosto. Gosto do movimento mesmo, eu gosto do negócio, gosto. Quem anda, poder e glória, quem anda comigo sabe. Mas tem dias que Deus está querendo, irmão, lhe tratar no conhecimento. Está querendo trabalhar na sua mente no conhecimento. Para quê? Para que você seja um marido melhor, para que você seja uma mãe melhor, para que você seja um filho melhor. Porque você sendo um marido melhor, você sendo uma mulher melhor, você sendo um filho melhor, eu lhe garanto que você vai ser um servo de Deus melhor. A igreja vai ser melhor se a sua casa for melhor. Não é o contrário. Eu vou procurar uma igreja melhor para melhorar a minha casa. Não vá nessa não, irmão, que você vai se atrapalhar. Você primeiro tem que corrigir o que está lá, para depois você vir manifestar aqui. Amém, irmãos? Queria que vocês ficassem de pé nessa noite. E guardem isso. E guardem isso. A salvação, ela é, mas o plano de Deus é para a família. Me prove, pastor. Vou lhe provar. É o último exemplo para a gente terminar. Quando chegou o dia da Páscoa, a Páscoa simbolizava quem? Cristo. A salvação. Cristo mesmo foi que disse. Está aqui, né? O cordeiro, vamos repartir a nova aliança. Cristo fez agora e disse: é no meu sangue, é no meu corpo, usando o símbolo que estava ali na Páscoa. Quando Deus já terminou a Páscoa, você vai matar o cordeiro, mas você vai entrar na sua casa com a sua família. Você vai entrar na sua casa. E quem vai comer desse cordeiro? É você que vai preparar. É você quem vai trazer o cordeiro. É você quem vai matar o cordeiro, mas você vai servir a sua família. É você quem vai trazer Jesus para dentro da sua casa, mas é você quem vai dar Jesus aos seus filhos. Não é para você estar querendo evangelizar o vizinho enquanto você não evangelizou a sua casa. Não é para você estar querendo evangelizar no trabalho enquanto você está vendo já o diabo trabalhando na vida de seu filho. Já levando, não importa a idade, irmãos. Mas o diabo você já está vendo atacando. Se levante, irmãos. Comece a corrigir o que precisa. Casamento não é fácil não, irmãos. Ah, o pastor vive lua de mel o tempo todo. Fica aí. Tem dia lá em casa que o bicho pega, é verdade. Vou mentir? Tem dia que dá vontade de você mandar essa mulher voltar para a casa dela, é. Também tem dias que ela dá vontade de me empurrar da escada lá em cima. Eu já desço a escada olhando para trás. Mas sabe o que é que faz a gente recobrar a consciência? A gente se lembrar que o meu compromisso primeiro não foi com ela, não, foi com Deus. E que se eu largar essa eu não vou poder arrumar outra, e aí tem que dar um jeito com essa mesmo. Você acha que ela não pensa isso aí também, não é? Irmão, tem dias que o negócio está feio, irmãos. Por quê? Porque nós somos homens, somos falhos, e casamento é isso aí mesmo. Já teve noite, para você não pensar só o contrário, já teve noite de eu ficar em casa, acordada, sozinho pensando. Eu disse: rapaz, Jesus disse que no céu a gente vai ser igual o anjo, né? Então lá não vai casar. Pô, velho, lá no céu eu não vou ter minha mulher. Também já fiquei pensando. No dia que você vai dormir no Pentecoste, aquele negócio todo. Eu aí, já fiquei também pensando isso. Eu disse: rapaz, lá no céu eu não vou ter minha mulher, né, velho? Já comecei a ficar com saudade da mulher no céu. Mas também já teve dia do pau quebrar do outro lado. Então, chega na hora de criar filho, irmão, é a mesma coisa. A mulher pensa uma coisa, o homem pensa outra. E aí é outro problema que tem que sentar para ajustar. E a vida é assim. E aí, o que é que a gente conta? Com a presença de Deus.
Quantas vezes você sai de casa brigado com o seu marido, entra aqui na igreja, Deus fala um negócio, volta os dois de mão dada, para ali, já come um cachorro quente, já come um negócio, um acarajézinho, né? E aí de noite, meu irmão, o negócio já funciona e vai embora. É poder e glória, meu irmão. Mas eu quero lhe desafiar nessa noite, irmãos. Não aceite ver seu marido fora dos caminhos do Senhor, não. Você, homem, não aceite sua mulher fora dos caminhos de Deus, não. Não aceite seus filhos fora do caminho de Deus, não. Porque eu sei que você já venceu batalhas maiores. Eu sei que você já venceu inimigos maiores para você estar aqui nessa noite. Eu sei o que você já venceu, porque Deus tem ministrado isso aqui nessa noite. Se você fosse botar seu currículo nessa noite aqui, a gente ia ver grandes desafios que tentaram lhe tirar da presença de Deus, mas não conseguiram lhe vencer. E agora você vai ouvir essa palavra e vai dizer: o diabo vai destruir sua família, vai levar seus filhos e seu marido para o inferno. Você vai dizer: boa essa palavra. Está repreendido, irmãos. Eu vou orar por você nessa noite. Mas eu tenho certeza que Deus está despertando nessa igreja um tempo de conserto das famílias, um tempo de conserto de relacionamentos. E se você estiver com seu cônjuge aqui nessa noite, eu vou lhe encorajar a orar do lado dele. Eu acho que muita gente não ouviu, não. Vou dizer de novo. Quem está com seu cônjuge aqui na igreja, eu vou lhe encorajar a orar do lado dele. Pode abraçar, irmãos. Não é pecado, não. Pode abraçar seu cônjuge mesmo. Se tem alguma coisa para pedir perdão, o momento é agora. Forte, né? Se aproveite não, viu? Pode ir, vai lá. Vai devagar, viu, Colosso? Devagar aí, viu, Daniel? Você também, que você não está casado, não. Viu? Sua sogra está lhe olhando aí, viu? Eu vou estar orando, irmãos, e vou estar repreendendo muita maldição familiar aqui nessa noite. Vou estar repreendendo muita herança maldita, transtornos psicológicos. Vou estar quebrando a raiz desse mal. E Deus está me mostrando nessa noite aqui, devolvendo autoridade a muitos pais solteiros. Vocês entenderam o que é pai solteiro, não entendeu? Você sabe o que é ser pai e mãe solteiro, não sabe? Deus está me mostrando nessa noite, devolvendo autoridade, para você governar bem a sua casa, para você retomar os seus filhos que o diabo tomou de você, dentro de sua casa. E você, por querer agradar demais, está perdendo seus filhos para o diabo. Use a autoridade que Deus lhe deu. Use mesmo, irmão, porque pai e mãe só tem um. E se Deus lhe deu essa graça, Ele deu essa autoridade. Veja, Deus não está... Olha, eu quero só que você entenda uma coisa. Tem pessoas, irmãos, por aí, que estão gastando fortuna de dinheiro para fazer tratamento para tentar ter um filho. E é muito dinheiro. Tem sessão dessa aí que custa quase 20 mil reais para tentar ter um filho. E Deus lhe deu às vezes um, lhe deu dois. E o que é que você está fazendo com os seus? Você não está entendendo que tem uma inversão de valores aí em algum lugar? Por que é que tem gente que não tem e está gastando tanto dinheiro para ter, botando um carro para tentar ter um filho, e você tem um, dois e está deixando o diabo levar? Deus está trazendo bom senso nessa noite. Está trazendo sabedoria nessa noite. E se você precisar conversar com seu cônjuge, se você precisar pedir perdão, se você precisar se alinhar, o dia é hoje, irmão, não deixa passar não. Mas eu tenho certeza que Deus está trazendo um tempo novo, porque essa igreja vai se preocupar com a família. Essa igreja vai cuidar das famílias. A igreja já tem cuidado dos casais, já tem cuidado das crianças, já tem cuidado dos jovens, e agora Deus vai tratar da família como um todo. Amém? Feche seus olhos, Espírito Santo de Deus.